Olá, bem-vindos mais uma vez ao curso de Grego Bíblico em vídeo. E nesta nossa quinta videoaula nós estaremos tratando em primeiro lugar dos acentos. Vamos à nossa primeira imagem. Nós temos aí os três acentos do grego. Você está vendo a grafia, ou seja, a forma como se escreve, e ao lado você está vendo o nome do acento. Nós temos o acento agudo, nós temos no grego o acento grave, e nós temos no grego o acento circunflexo. E o acento no grego tem uma única finalidade: indicar a sílaba tônica da palavra. Em português, o acento, além de indicar a sílaba tônica da palavra, também caracteriza o som da vogal. Isso não vai acontecer no grego. Vamos à próxima imagem, a colocação do acento. O acento se coloca em cima da vogal da sílaba tônica da palavra. Nós temos ali a palavra psirrê, psirrê. Então note que a sílaba que soa mais forte é a última, psirrê, alma. Temos a palavra metá, metá. Então a que vai soar, a sílaba que soa mais forte é a última, é a tá, metá. Nós temos também a palavra glossa, glossa. A que vai soar mais forte é a primeira sílaba, gloss, gloss, língua, idioma. Agora vamos falar na acentuação do ditongo. No caso do ditongo, o acento é sempre colocado sobre a segunda vogal. Nós temos a palavra Galilaia, Galilaia, Galileia. Nós temos o ditongo ai. Logo abaixo nós temos a palavra udéis, udéis, ninguém. Então nós temos o ditongo ei. Repare que mais uma vez o acento ele recai sobre a segunda vogal do ditongo. Logo abaixo nós temos a palavra pneuma, pneuma, espírito. Repare também que o acento ele recai sobre a segunda vogal do ditongo. Quando uma palavra inicia por vogal maiúscula, formando ditongo com outra vogal, o acento recai sempre na segunda vogal. Nós temos aqui o primeiro exemplo, que é Aegyptos, Aegyptos, Egito. Então você percebe que o acento recaiu exatamente sobre a segunda vogal do ditongo. Outra palavra que inicia com ditongo e com letra maiúscula é Ewódia, Ewódia, ou seja, um nome próprio, Evódia. Você percebe que, mais uma vez, o acento recai sobre a segunda vogal do ditongo. Nós temos outra palavra, uma terceira palavra, formada por letra maiúscula, iniciada por letra maiúscula, formando inicialmente um ditongo, que é a palavra urbanos, urbanos, urbano, que você percebe, mais uma vez, o acento recaindo sobre a segunda vogal do ditongo. Nesta nossa próxima imagem, vamos falar a respeito das letras maiúsculas acentuadas. Quando letras maiúsculas são acentuadas, o acento é colocado antes da letra e não acima dela. Você vai notar que essas três palavras escritas em grego, elas não formam ditongo.
São apenas palavras iniciadas por letras maiúsculas e acentuadas. Quando as letras maiúsculas são acentuadas, o acento é colocado antes da letra e não acima dela, como você está vendo aí no seu vídeo. A primeira palavra que nós temos é a palavra Helen. Helen, grego. Você está vendo ali uma acentuação. A segunda palavra é a palavra Ananias. Ananias. Você percebe mais uma vez que aquele tipo de acento ele é colocado antes da letra maiúscula. Toda palavra que começa com letra maiúscula, ela receberá o acento antes da letra maiúscula. Nós temos abaixo a palavra Éfesos. Éfesos. Mais uma vez, você repara que o acento foi colocado antes da letra maiúscula. Nesta próxima imagem, estudaremos a respeito do acento agudo. Pode ocorrer, então, o acento agudo em qualquer uma das 3 sílabas. Nós temos ali, então, alguns exemplos. O acento agudo, ele acontecendo ou ocorrendo na última sílaba. Nós temos a palavra hará, hará, alegria. Nós temos a palavra psiche, que é alma, que também ocorre a acentuação na última sílaba. Nós temos a palavra rodós, rodós, que também a acentuação ela acontece na última sílaba. Agora nós temos logo abaixo 3 palavras cuja a acentuação ela acontece na penúltima sílaba. Nós temos a palavra, por exemplo, ágape, ágape, amor. Nós temos a palavra cardia, cardia, coração. E nós temos a palavra cosmos, cosmos, universo. E por fim nós temos mais 3 palavras cujo acento está recaindo na antepenúltima sílaba. Nós temos a palavra diáconos, diáconos, diácono. Nós temos a palavra mysterion, mistério. E nós temos aí a palavra Kyrios, Kyrios, Senhor. Nós temos nesta próxima imagem o acento grave. É formado quando uma palavra é normalmente acentuada com um acento agudo na última sílaba. Quando a palavra não é seguida por um sinal de pontuação, nesse caso o agudo fica sendo acento grave. Nós temos, por exemplo, a palavra hieron. Você percebe que após a flechinha ela está escrita com o acento grave. Por quê? Então, quando a palavra não é seguida por um sinal de pontuação, nesse caso o acento agudo fica sendo acento grave. Nós temos uma frase inteira embaixo que é hologos en pros ton theon kai. A palavra estava com Deus e. Você percebe que onde tem o acento grave era para ter um acento agudo. O acento grave ele vai surgir quando não houver nenhum tipo de pontuação. Nesta próxima imagem, vamos falar a respeito do acento circunflexo. Somente pode ocorrer em uma das 2 últimas sílabas e só acompanha uma vogal longa. Quais são as vogais longas? O eta e o ômega são sempre vogais longas. O alfa, o iota e o y podem ser ou longas ou breves. Isso vai depender muito do contexto e de outras características que nós vamos aprender ao longo do nosso curso do grego bíblico. O alfa subscrito é sempre longa, não se esqueça disso. O alfa subscrito é sempre longa. Acento circunflexo sendo colocado
na última sílaba. Fos, fos, a palavra luz. Nós temos a palavra oikodomo, oikodomo, reconstruo. Nós temos a palavra Jesus, Jesus, a palavra Jesus. Em todas essas três palavras, nós vemos a acentuação do acento circunflexo acontecendo na última sílaba. Nas palavras abaixo, nós vemos o acento circunflexo ocorrendo na penúltima sílaba. Doulos, doulos, escravo. Pneuma, pneuma, espírito. Soma, soma, corpo. Ainda falando sobre o acento circunflexo, caso a última sílaba se tornar longa, o acento circunflexo da penúltima se transformará num acento agudo. Nós temos a palavra doulos, doulos, escravo, que passou para dulu, dulu. Então muda-se o acento porque a sílaba final se tornou uma sílaba longa e não breve. O acento circunflexo só pode cair na penúltima sílaba quando a última sílaba for breve. Então nós temos o mesmo caso do los, nós temos ainda um outro caso, raima, e nós temos um terceiro caso que é glossar. Glossar. O acento circunflexo só pode cair na penúltima sílaba quando a última for breve. Então nós temos ali 3 sílabas breves e o acento circunflexo é justificado então na penúltima sílaba por causa disso. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa videoaula sobre os acentos. Espero que você tenha gostado da aula, esteja aprendendo.